A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, sim. Eu sou o Pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 4. Vamos falar um pouquinho sobre o terceiro profeta dessa nossa ordem bíblica, né? Dentro do que a lição se propôs a trazer também. Nós vamos falar sobre Amós. É tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Se você está assistindo esse canal pela primeira vez, dentro dessa lição, eu recomendo que você vá até a lição de número 1, para que você possa acompanhar ali uma linha do tempo que a gente construiu ali na primeira lição. É muito importante que a gente faça isso para a gente poder, a partir daquela primeira lição, naquela construção da linha do tempo, a gente poder, traçando essa linha do tempo, a gente vai conseguir situar os profetas de maneira mais precisa nessa linha do tempo. E além do tempo, a gente vai precisar se ele foi do Reino do Norte, do Reino do Sul, ou se ele foi pós-cativeiro. Isso é muito importante, porque para a gente poder entender o contexto em que ele vivia e a maneira, o jeito que ele está falando, para quem ele está falando, que tempo ele está falando, é importante que a gente saiba situar o profeta no seu tempo. E aí esse primeiro slide que eu trago para você é justamente desse slide que eu estou falando, e aí a gente não vai entrar em detalhes para não alongar demais essa aula, mas eu quero que a gente retome aqui apenas a parte superior desse slide, que é onde a gente havia falado ali na lição de número 1, que essa parte, essa linha do tempo menor corresponde ali ao Reino do Norte, e que essa linha do tempo começou com a divisão do reino, 930, e vai até o ano 722, quando o Reino do Norte, as 10 tribos são tomadas ali pelo Império Assírio e vão ser levadas cativas ali para a Síria. E aí é importante a gente fazer relembrar essa linha do tempo, porque a gente vai agora começar a trabalhar ela de uma maneira mais específica agora, nesse outro slide, porque agora a gente está trabalhando o profeta Amós, e dentro desta linha do tempo, se você acompanha comigo, Amós está aí situado no ano 760 antes de Cristo. E se você consegue observar comigo também, eu fiz questão de deixar aí o profeta Oséias agora. Já a gente vai sempre fazer assim, as aulas anteriores dentro dessa linha do tempo, ou do norte ou do sul, a gente vai deixar o profeta que a gente já trabalhou para a gente poder comparar um com o outro e saber mais ou menos se eles foram contemporâneos, se foi do Reino do Norte, se foi do Reino do Sul. Vocês podem perceber que aí nessa linha do tempo, que é do Reino do Norte, a gente não tem aí o profeta Joel. Mas a gente já estudou o profeta Joel. Por que ele não está aí? Porque ele está na outra linha do tempo, na linha do tempo das duas tribos, do Reino do Sul. Nós estamos hoje estudando o profeta Amós. O profeta Amós está no Reino do Norte. Ele vai ser usado especialmente para o Reino do Norte, para as 10 tribos ao norte de Israel. E aí você percebe que ele está aproximadamente no ano 760. No ano 730, mais ou menos, tá? É sempre uma coisa aproximada, foi o tempo do profeta Oséias, que foi a lição que a gente trabalhou. Também eu recomendo que você, se puder, volte lá na lição que a gente trabalhou, o profeta Oséias, que foi a lição de número 2, a lição de número 2, o primeiro profeta que a gente trabalhou, na lição de número 2, volte nessa lição, estude ali os primeiros minutos, a gente fez um bom resumo da lição ali nos primeiros 20, 25 minutos do profeta Oséias. Volte lá, estude um pouco sobre ele, que é importante para você entender aqui o contexto agora. Porque Oséias e Amós, eles viveram basicamente no mesmo período. Amós profetiza um pouco antes, logo após Amós vem Oséias, e logo em seguida, Oséias, na nossa linha do tempo, 722, vem o cativeiro assírio. Então Amós, quando foi usado por Deus, havia um tempo ainda de arrependimento. Por isso que eu peço que a gente sempre trabalhe a construção dessa linha do tempo para a gente entender qual é o contexto. Quando Amós vem, ainda há um pouco de tempo para o Reino do Norte se arrepender. Porque quando vem Oséias,
aí já não há mais tempo para arrependimento. Vocês lembram como é a tônica do livro de Oséias? Vocês não são mais meu povo, não haverá mais misericórdia e o juízo virá sobre vocês. Então, de fato, 8 anos após o profeta Oséias, nós temos aí a destruição total do reino do norte. E a gente precisa entender essas coisas porque fica mais claro para nós. E a dinâmica da nossa aula também, a gente tem trabalhado muito o resumo da lição através de um slide trazendo gráficos ou através de um mapa, que vai ser o caso dessa lição de número 4. Nós vamos fazer um resumo dessa lição agora, mas através do mapa. Você está vendo aí na parte de baixo dessa linha do tempo que a gente colocou aí um mapa. Esse mapa representa, nessa linha do tempo, o ano 930 para frente, que é quando o reino de Israel vai ser dividido em reino do norte e reino do sul. Vocês lembram quem estava governando, o último rei antes da divisão do reino? Exatamente, Salomão. Salomão era o rei. Depois que Salomão ele morre, vai ali então descansar com o Senhor, o seu filho Roboão começa a reinar em seu lugar. Ele entra em uma discórdia com o povo, ele acaba ali não sendo sábio para administrar algumas questões, até por vontade, por permissão do Senhor. Então, há a divisão do reino. Então, Jeroboão I, aí é bom a gente entender e fazer esse resumo agora, porque vai ser o Jeroboão I. A gente aqui no livro de Amós vai ter o rei que Amós vai estar enfrentando, é o Jeroboão II. Nós estamos falando aqui na divisão do reino de Jeroboão I. Então, Jeroboão I vai governar a parte norte do reino, as 10 tribos, e Roboão, filho de Salomão, vai governar as outras 2 tribos, Judá e Benjamim. De posse dessa informação geral, a gente agora vai ampliar esse mapa no próximo slide e vai trazer aqui o profeta Amós e o contexto todo do profeta para que a gente possa entrar na lição, tudo vai ficar mais claro. Assim que a gente começar a lição, tópicos por tópicos e subtópicos, você vai perceber que vai ficar bem mais tranquilo você entender essa lição. Mas vamos comigo primeiro, não pule a lição, não vai direto ali para os tópicos 1, 2, 3, porque essa é a nossa tendência, é querer estudar logo a revista. Mas a gente entender esses primeiros 15, 20 minutos aqui que eu estou fazendo de resumo, pode ter certeza que vai facilitar demais a sua lição, tá bom? E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você, se você precisar desse slide, manda um oi para mim, peça lá no meu e-mail, heraldeiras@gmail.com, que eu faço questão de te mandar esses slides aí, que eles facilitam demais a vida da gente na hora da gente fazer um resumo da lição. Só um mapa desse, que vocês vão ver no próximo slide, só esse mapa já vai resolver a vida de vocês. Se vocês levassem só esse mapa, vocês já conseguiam dar a lição toda, tá? Agora vamos para ele então. Olha só, eu fiz aí um resumo da lição e coloquei todo esse resumo basicamente nesse slide. Então, o reino já está dividido. Pela nossa linha do tempo, nós já estamos a partir do ano 930. E pelo profeta Amós, na nossa linha do tempo, nós acompanhamos lá que nós estamos aí no ano 760 depois de Cristo, ok? Então, nós temos o reino do sul, esse mapa aí pintado mais em amarelo, o reino do norte, esse mapa pintado mais em amarelo é o reino do norte, e esse pintado em vermelho, pintado em vermelho no reino do sul, Judá. Então, Israel amarelo, Judá pintado aí de vermelho. Vocês acompanham comigo que eu coloquei o profeta Amós mais abaixo, no reino de Judá, porque é exatamente isso que aconteceu. Amós está no reino do sul, está no reino de Judá. Quando ele está pastoreando, quando ele está cuidando ali do seu rebanho, está sendo pastor de ovelhas e cuidando de rebanhos e cuidando de animais, e também sendo agricultor, cuidando dos sicômoros, dos figos bravos, né? Que é essa expressão em outras lições. Ele está cuidando da sua vida. Deus vem até o profeta Amós e o chama para que ele seja profeta. E ele dá visões a
a Amós e direciona Amós ao reino do norte. Então Amós, você repare comigo que ele vai fazer uma peregrinação e vai até o reino do norte. Quando ele chega no reino do norte, ele vai encontrar um sacerdote chamado Amazias. E aí, esse sacerdote, Amazias, é mencionado também na nossa lição. Qual que é o contexto aí desse exato momento? Na divisão do reino, quando Jeroboão I, é sempre bom a gente falar, tá? A gente está falando do Jeroboão I ainda. Jeroboão I, quando há divisão do reino, ele estabelece 2 pontos principais de adoração no reino do norte, lá no Israel do norte. Ele estabelece um bezerro de ouro lá em Dan. Perceba comigo que eu coloquei nesse mapa um bezerro de ouro lá na parte superior do mapa. E bem aqui na parte inferior do mapa eu coloquei um outro bezerro de ouro em Betel. Então ele estabelece que vai ser em Samaria, que vai ter um ponto de adoração. Em Dan, na parte extrema do reino norte, vai ter um outro ponto de adoração. E na parte sul do reino, lá no final, já na divisão entre o reino do norte e sul, em Betel, ele vai estabelecer um outro ponto de adoração. E ele vai dizer: vocês não vão mais precisar ir para Jerusalém, vocês não precisam ir para o templo construído por Salomão, porque agora vocês têm aqui os pontos de adoração. Olha aí os vossos deuses, ó Israel. E para isso também ele agora deixa de seguir aquela ordem sacerdotal de Arão. Ele não segue mais aquela ordem sacerdotal de Arão. Agora ele estabelece pelo Estado. Que coisa mais impressionante, irmão, quando a gente estuda isso. Ele estabelece agora uma ordem sacerdotal do jeito que ele quer. Agora os sacerdotes e os profetas eu vou fazer do jeito que eu quero. Então ele estabelece sacerdotes e profetas que vão cuidar da vida espiritual do povo. E aí essa dinâmica vai começar a acontecer no reino do norte. Sacerdotes e profetas institucionalizados que vão viver à custa do Estado, que vão ser dirigidos não por Deus, mas ser dirigidos e guiados pelo Estado. E aí, nesse contexto, anos depois, já se passaram vários reis, Jeroboão I já passou, aí começa a vir os outros reis que vão fazer o que é mal diante do Senhor. Passam-se anos depois, no ano 760, Deus então levanta o profeta Amós no reino do sul, em Judá, fala para ele se deslocar até o reino do norte, ali ao norte do reino, já no reino do norte. E quando ele chega lá nessa cidade em Israel do norte, ele vai chegar onde? Em Betel, lá em Betel. E sabe quem ele vai encontrar em Betel? Sim, o sacerdote Amazias. E sabe quem é o sacerdote Amazias? Sim, é o sacerdote institucionalizado. É o homem que trabalhava para o rei, é o homem que trabalhava para o Estado. Então você vai encontrar agora um homem chamado por Deus, pastor de ovelhas, agricultor, um homem simples, indo de uma parte sul do reino para a parte norte do reino, para conversar e confrontar um homem que era um sacerdote do Estado. Quando você lê agora a lição, você vai entender que quando eles se encontram, o que Amós está falando é completamente desprezado pelo sacerdote institucional, que é o Amazias. Agora você faça a leitura do texto e perceba que ele despreza o Amós. Que ele fala: Amós, vai voltar lá para Judá. O que você está fazendo aqui, Amós? Qual é o teu problema, meu amigo? Volta para a tua terra, volta para a tua região. Nós estamos indo muito bem, nós temos prosperidade, nós temos paz, nós conquistamos. Tudo que você está vendo aqui foi conquista nossa. Os nossos deuses estão nos abençoando, Amós. Vai voltar lá para a tua terra, volta para a tua turma, deixa a gente quieto. É justamente esse embate entre Amazias e Amós. E eu coloquei aí também nesse slide, que é o resumo aí do profeta Amós, essas nações em volta
de Israel. Você vai ter aí na parte superior do slide Síria, abaixo Amon, no meio Moabe, na parte inferior do mapa Edom, na parte esquerda do seu slide aí você vai ter Tiro e Sidom, 6 nações. O livro começa exatamente aí. Quando o profeta Amós é chamado, Deus diz para ele: você vai até o reino do norte e vai dizer para eles assim: ai das cidades da Síria, né? E ele vai começar a dizer mensagens de juízo para a Síria, para Amon, para Moabe, para Edom, para Tiro e para Sidom. Todas elas vão receber uma mensagem de juízo. Elas estavam vivendo numa prosperidade também. Olha só como é que é fantástico isso aqui. Elas também estavam vivendo em paz e prosperidade. E são justamente essas nações que fizeram alianças com o Reino do Norte. Os reis do Reino do Norte fizeram aliança com essas nações para que eles fizessem esses conchavos políticos, conchavos espirituais, alianças entre eles. E Israel estava vivendo essa aparente paz e essa prosperidade econômica, religiosa, estavam vivendo o top internacional. E aí, a primeira coisa que Amós vai dizer: olha, todas essas nações, Israel, que vocês estão confiando, todas elas vão cair. Todas elas vão ser destruídas e transformadas em ruínas. E tem mais, Israel. E aí o profeta Amós continua: tem mais. Vocês era para ter sido a referência para essas nações. Só que o juízo vai vir sobre essas nações, só que tem um detalhe: essas nações não tinham nenhuma referência. Eles não adoram a Deus verdadeiro, eles não têm a lei, eles não têm as alianças, eles não têm Moisés, eles não têm uma referência. Do contrário de vocês, vocês têm a referência. Vocês têm a lei, vocês têm os profetas, vocês têm os estatutos, vocês eram para ser referência para eles. Então, Israel, o castigo que virá sobre vocês será maior do que o deles, porque eles não tinham referência nenhuma, eles não tinham nenhum parâmetro, mas vocês, Israel, vocês tinham um parâmetro, vocês têm uma referência, mas vocês não quiseram se arrepender. Então, uma nação forte e poderosa virá sobre essas outras nações menores, vão despedaçá-las ao pó, e depois, Israel, vai ser a vez de vocês serem despedaçados e levados cativos para outras nações. Esse é basicamente, então, aí o resumo do livro de Amós. Um homem simples, chamado para confrontar um sacerdote da instituição religiosa criada por Jeroboão I, que estava se perpetuando ao longo do tempo. E agora, o rei atual é o Jeroboão II. Coincidência ou não, agora o nome do rei atual se chama Jeroboão e a gente coloca na história bíblica como Jeroboão II, para não confundir com o Jeroboão I, que foi o primeiro rei do reino dividido. Nós estamos aqui há mais de 100 anos depois, então a gente já passou pelo Jeroboão I, passou por vários outros reis, a gente já está agora em Jeroboão II, e é esse homem que também vai ser confrontado pelo profeta Amós. Eis aí o livro do profeta Amós. Agora a gente vai entrar nos slides, vai entrar na lição de número 4, e vocês vão perceber que tudo que eu falei aqui, através desse simples mapa, vai estar dividido e parcelado nos demais tópicos e subtópicos da nossa lição. Amém, meus queridos? Então, vem comigo, vamos passear aqui por essa lição. Olha o que diz o nosso texto áureo. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Aleluia! Olha a verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, somos chamados a um viver coerente com a fé e os valores bíblicos. Por que eu fiz questão de colocar aqui essa verdade aplicada? Porque uma das coisas que estava acontecendo com Israel é que eles estavam vivendo uma aparente prosperidade. Só que o problema é que a prosperidade deles era só para uma parte da sociedade. Para os grandes, para os reis, para os nobres, havia prosperidade.
Mas a injustiça em Israel era muito grande. Pessoas passando extrema necessidade, enquanto outros vivendo uma prosperidade muito grande. E Deus está aqui dizendo para eles que quando o Senhor Deus de fato fosse adorado, uma das coisas que deveria acontecer é essa igualdade social, essa justiça social. Porque a lei do Senhor sempre ordenava que os reis, que os sacerdotes, que os profetas, que os líderes olhassem para os escravos e para os pobres. Coisa que não estava acontecendo aqui porque eles haviam abandonado a lei do Senhor. Texto de referência, Amós 7, mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então, esse aí é o Jeroboão 2, tá? Não é o primeiro Jeroboão. Jeroboão 2. E respondeu Amós e disse a Amazias, olha a figura do Amazias aparecendo aí. Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro, cuidava de bois, e cultivador de sicômoros, que é a mesma coisa que figos bravos, né? Mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Vocês perceberam aqui? Amós está cuidando da vida dele, do gado dele e das plantações dele. Deus diz para ele, olha, você vai lá para o reino do norte, para Israel, e profetiza para eles. E Amós está dizendo, o que eu estou fazendo aqui, gente, é seguindo uma ordem de Deus, é seguindo a vontade de Deus. Por mim, eu estaria cuidando da minha vida, do meu gado, das minhas plantações, mas eu estou aqui seguindo a ordem de Deus. Que bom que Deus continue levantando homens e mulheres para confrontar o nosso coração, porque a nossa tendência é sempre, cair da fé, cair da graça, sabe? Se deixar levar. Mas sempre Deus vai levantar alguém para despertar a gente e a gente poder, assim, ser erguido novamente. E que bom que Israel aqui estava recebendo a visita do profeta Amós. É sinal que Deus ainda tinha algo para aquela nação. Mas se não houvesse um arrependimento rápido, instantâneo, as nações viriam sobre Israel e destruiriam todos eles. O santuário seria destruído. Isaac será, mas os altos de Isaac, diz o texto aí, serão assolados. Destruídos os santuários de Israel. Os deuses que Israel estava adorando seriam todos devastados. Todas as coisas que Israel estava se escorando espiritualmente não serviriam para nada. Todos os ídolos de Israel não serviriam exatamente para nada. Porque Deus estava usando um homem simples para exortar uma nação desviada da presença de Deus. E aí eu faço questão de colocar aqui o motivo de oração. Ore para que sua prática religiosa não seja apenas de lábios, cerimonialismo e rituais. E era isso, olhe para cá, era exatamente isso que estava acontecendo. Por isso que eu fiz questão de destacar o sacerdote Amazias. Ele representava a religião de Israel. Ele representava uma religião institucionalizada, que havia rituais, havia cerimônias, havia cânticos aos deuses. Mas eles haviam há muito tempo se afastado de Deus e nem perceberam. Então esse motivo de oração é importante para nós, para que a gente possa sempre orar e buscar essa reflexão. Será que a gente não entrou num sistema de religião que está sufocando a palavra de Deus? Será que as nossas coisas que nós fazemos, os nossos rituais, as nossas cerimônias, não estão sufocando a verdadeira religião? Porque o apóstolo Tiago dizia que a verdadeira religião é praticar as boas obras, é ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas nas suas necessidades. E o apóstolo também dizia que se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, se você diz que ama a Deus, que não viu e você não ajuda o seu irmão, a qual você vê, a sua religião é vã. E muitas vezes a gente está nesse frenesi religioso, pratica várias coisas,
está todos os dias na igreja fazendo, pregando, cantando, liderando, organizando festa. E muitas das vezes a gente não para pensar que esses rituais estão institucionalizados, estão na agenda da igreja. E muitas das vezes a agenda da nossa igreja já não comporta mais os pobres, os órfãos, as viúvas, os mancos, os aleijados. E o que Jesus veio mostrar para nós quando ele veio para cá? Jesus ele não foi diretamente ao templo para ali ser reverenciado e saudado pelos religiosos. Pelo contrário, se ele fosse ao templo das programações religiosas, ele seria expulso e apedrejado. Mas ele foi atrás da viúva, do órfão, do pobre, do leproso, da prostituta, do cobrador de impostos para se fazer discípulo, do grande Pedro, um simples pescador, e transformá-lo num apóstolo Pedro. Ele foi atrás desses homens simples, mulheres simples, foi expulsar demônios de homens que estavam excluídos da sociedade. Mas ele foi lá atrás desse homem, expulsar uma legião de demônios desse homem e torná-lo uma nova criatura. Foi atrás de homens simples, mulheres simples, mudar a história deles. Gente, a gente também foi alvo disso. Jesus, muitas das vezes, alcançou a gente quando a gente não merecia. Jesus alcançou a gente enquanto a gente estava perdido. E olha a gente aqui de novo, olha a gente ressuscitado, olha a gente servindo a Deus. Então a gente precisa olhar e ver de onde é que ele nos tirou. Ele foi atrás de nós quando a gente, muito de nós, irmão, estava na sarjeta, ele foi atrás de nós. Ele foi atrás de nós quando a gente ainda estava no mundo perdido nas drogas. Ele foi atrás de nós. Aleluia. Então que a gente possa refletir como que está a nossa vida, o nosso devocional com Deus. E aonde a gente tem encaixado os órfãos e as viúvas e as necessidades dos nossos irmãos dentro da nossa prática religiosa. Essa vai ser a grande denúncia do livro do profeta Amós. Vocês se desviaram tanto de Deus que se esqueceram da justiça social. Vocês se desviaram tanto de Yahvé que se esqueceram dos pobres, que estão praticando injustiça no vosso meio. E Deus então vai trazer juízo para eles. Introdução. Amós denunciou a injustiça e a corrupção. Olha aí o que eu falei. E por isso precisou enfrentar tudo que se opunha à sua mensagem profética. Sua vida nos mostra que realizar a vontade de Deus não isenta ninguém de enfrentar obstáculos, injustiça e corrupção. A pior coisa que tem, irmão, é a corrupção. Que a corrupção, ela mata. A gente manda prender alguém que matou o outro com um tiro na cabeça. E a polícia vai prender. Mas muitas pessoas têm morrido por causa da corrupção. Por causa da corrupção, o alimento não chega na mesa da viúva, do órfão, do necessitado. Por causa da corrupção, pessoas têm morrido. A míngua nos hospitais, nos asilos, nos presídios. Por causa da corrupção dos homens, pessoas têm morrido de fome. No Brasil, no nosso Brasil, um país tão próspero, muitas pessoas morrem de fome. E a gente, muitas das vezes, está vivendo uma prosperidade e fechamos os olhos para essas pessoas. Quem sabe até nós mesmos estamos sendo corrompidos, a nossa religião está sendo corrompida. Sempre é bom a gente parar e refletir quais são as nossas ações que estão condizendo com a palavra, que não estão condizendo com a palavra. É bom a gente refletir e pensar. De repente a gente está mais sendo ativista religioso do que um servo de Deus. Cuidado para que a corrupção não invada o sistema religioso aí da sua igreja, da minha igreja, e a gente comece a fazer concessões para uns, condenar os outros, baixar para debaixo do tapete algumas coisas, elevar outras, conforme os nossos arranjos e as nossas vontades. Tá? É aí o nosso tópico primeiro, o cenário da mensagem do profeta Amós. O livro de Amós revela um cenário onde a religiosidade era intensa. No entanto, o povo estava distante da presença de Deus. Olha o que eu coloquei aí, eu destaquei religiosidade intensa
e distância da presença de Deus. Esse é o resumo desse tópico de número 1. Religiosidade intensa e distância da presença de Deus. Era uma vida espiritual de aparências, embora continuassem a praticar os rituais exigidos pela lei e, em alguns casos, se excedessem na observância da lei. Os corações estavam afastados do Senhor. Tópico 1.1 sobre o profeta Amós. Amós era um homem de Deus que trabalhava no campo com gado e com agricultura, em uma pequena cidade no interior da Judéia, chamada Tecoa. Então, Tecoa, lembra que eu falei que ele foi chamado ainda lá em Judá? Então, ele era das regiões de Judá, do reino do sul, quando Deus o chama para que ele profetize ao reino do norte. Então, você vai estar com ele na linha do tempo do reino do norte, porque Deus o chama para profetizar ao reino do norte. Tá? Seu nome significa carregado, no sentido de carregar peso, né? A palavra Amós quer dizer carga, aquele que leva o peso, aquele que leva uma carga muito pesada. O profeta não era membro de uma família sacerdotal, como os profetas Jeremias e Ezequiel, ou um profeta palaciano, como os profetas Isaías e Daniel. No entanto, Amós foi um servo de Deus humilde, corajoso e obediente. Ele corajosamente entregava o recado de Deus aos poderosos do povo, cumprindo as ordens do Senhor. Olha o que diz aí um comentário legal que eu destaco para vocês. Manual Bíblico Entendendo a Bíblia. Abre aspas para esse comentário, página 282. Amós também tinha um bosque de figueiras. Assim era um pastor e também um agricultor, e vivia aproximadamente a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Lá no mapa, se você acompanhou comigo, dá para ver que é muito próximo de Jerusalém, que Amós habitava. A sua eloquente prosa e poesia sugerem que ele era algo mais do que um pastor contratado ou lavrador. Aparentemente era um homem instruído e talvez o proprietário do rebanho e do bosque. Ele diz que viveu quando Jeroboão era rei de Israel, 786 a 746, que foi o tempo do reinado do Jeroboão II. Tá? Então, por isso que a gente colocou ele na linha do tempo no ano 760, que é uma data aproximada mais comumente aceita. A prosperidade natural de que Amós fala se encaixa com as condições da última parte do reinado de Jeroboão, começando aproximadamente em 760. Então, Jeroboão era muito estrategista, ele era muito inteligente, e ele fez acordo. Lembra daquelas nações, todas as nações, ele fez acordo com elas, de aliança, de paz, de comércio. Então, ele estava vivendo o apogeu. Quando Amós chega e diz que Deus está contra eles, isso era um absurdo, porque uma das características de um povo naquela época é que se Deus está comigo, eu estou próspero, sim ou não? Então, se Deus está me abençoando, a prosperidade está aqui, gente. Olha os nossos campos, olha a prosperidade, olha a paz que está aqui nesse negócio. Então, Deus está com a gente. Não tem como Deus estar contra a gente. É impossível Deus não estar com a gente. Isso acabou cegando o entendimento deles, porque eles acreditavam que essa paz, que essa prosperidade econômica, militar, essa harmonia entre as nações que havia naquele momento de Jeroboão II, era uma aprovação de Deus. Então, quando chega Amós e fala, gente, vocês estão desviados de Deus? Gente, pelo amor de Deus, Deus vai mandar um juízo para vocês aí. Vocês estão tudo afastados de Deus. O que o Amazias, que era o sacerdote do momento, era o representante de Deus diante do povo ali, era o cara que representava a Deus. Ele disse, ô Amós, pelo amor de Deus, meu filho, volta para a tua terra, pelo amor de Deus, deixa a gente em paz. Nós estamos numa prosperidade que vocês não experimentam lá em Judá. Nós estamos numa paz que vocês de Judá não têm. Deus está com a gente, ó. Deus está aprovando o que nós estamos fazendo. Tá? Eu recuso a sua mensagem de repreensão para nós. Tá? Então que isso sirva de exemplo para nós, que essa aparente prosperidade, muitas vezes que a gente vive, não é sentido e não é que Deus está conosco. Jamais será isso. Precisamos sempre nos avaliar o que estamos fazendo e o que está norteando o nosso coração. 1.2. A rejeição sofrida por Amós.
Diante daquele cenário de intensa religiosidade, injustiça, corrupção e opressão, o profeta Amós enfrentou forte oposição quando transmitiu a mensagem de Deus. Um sacerdote de Betel, lembra? Eu coloquei lá no mapa, havia um santuário em Betel. O Jeroboão I instituiu um santuário lá em Dan, lá na parte norte do reino, e um santuário aqui na parte sul do reino, já no final entre Israel do norte e Israel do sul. E é justamente nesse santuário que Amós vai se encontrar com Amazias lá no santuário em Betel. Chamado Amazias, tentou expulsar Amós do país quando ouviu as palavras que confrontavam o povo e seus pecados. Amazias se utilizou de falsos subterfúgios para calar e intimidar o profeta. A primeira coisa que ele fez, nesse próximo slide, recorreu ao rei Jeroboão, mentindo para obter a aprovação do rei e sucesso em seus intentos contra Amós. Está registrado em Amós 7,10, eu coloquei no slide para a gente ler juntos. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Esse é o problema de um sacerdote institucionalizado. Ele tem aliança com o rei. Ele não tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com o rei. Então, para afrontar Amós, o Amazias vai até o rei Jeroboão II e vai conspirar contra Amós. Segunda coisa que ele vai fazer, ele usou o povo contra Amós. Amós 7, verso 11. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Olha só o que ele está falando. Quem é que pode derrotar Jeroboão? Ele está dizendo. Como Jeroboão vai ser derrotado? Esse profeta é um mentiroso. Nós estamos vivendo em alianças. Nós estamos vivendo em paz. Nunca houve tanta paz no nosso reino. Esse homem é um tagarela, é um falador, né? Estava levantando o povo contra Amós. Terceira questão que ele fez contra Amós. Ele desdenhou sobre a origem do profeta, usando-a como argumento para desacreditar da sua mensagem. Amós 7,12. Depois Amazias disse a Amós: Saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar. Uma das coisas que está acontecendo aqui é porque existiam escolas de profetas, existia a institucionalização dos profetas. E Amós não pertencia a nenhuma escola de profetas, ele não tinha credenciais para estar ali. Embora ele disse que Deus o levantou, mas eles não querem saber, eles querem a credencial. Você não faz parte de nenhuma escola de profetas, então cale-se e volte para a sua terra, para Judá. Nem aqui você era para estar. E o quarto ponto que eu quero destacar aqui, que ele vai se levantar contra Amós, é como a autoridade que possuía tentou se proteger citando o santuário do rei e não o templo do Senhor. Amós 7,13. Mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. O que você está fazendo aqui, Amós? Nós temos templo, nós temos deuses, nós temos sacerdotes, nós temos profetas. Se Deus tivesse que falar com a gente, tudo aqui já está pronto para Deus falar com a gente. Então, nós descartamos aí as suas profecias. E aí eu trago um complemento do comentário do Champlin, abre aspas, Amazias era o sacerdote oficial do santuário real de Betel. Amós tinha asseverado de que ele não era um profeta profissional. Olha a oposição aqui, né? O contraponto. Amós, um profeta que não é institucionalizado, não faz parte da ordem dos profetas, não veio de escola de profetas, e um sacerdote oficial. Os dois se encontram aqui. Quem tem mais força? Quem tem mais respaldo? E aí a gente vai ver esse embate acontecendo. E embora Amós está sendo desprezado pelos homens, mas a mensagem dele é de Deus.
e nem era membro de alguma guilda. Aí eu coloquei aí o que significa a palavra guilda, que eu também não conhecia, né? É uma organização. Ou seja, o Amós não fazia parte de nenhuma escola, de nenhuma instituição de profetas ou de nenhuma organização. Ele não era reconhecido como profeta. Até então ninguém nem sabia quem era o Amós. Do nada ele aparece dizendo em nome de Deus algumas palavras, então ele não era de uma guilda ou de uma organização religiosa. Antes era um leigo a quem Yahvé tinha enviado para proferir profecias a seu povo. A classe liderante, eu destaco essa expressão, a classe liderante reagiu violentamente contra as profecias de condenação de Amós. Veja se isso não vai acontecer também no tempo de Jesus. Jesus se levanta pregando a mensagem do reino e aquela mensagem era muito ruim de ouvir. Eles tinham comichões nos ouvidos, os sacerdotes, os reis, eles tinham ali os saduceus, os fariseus, né? Eles tinham comichões, eles não ouviam aquela mensagem de bom grado, eles queriam apedrejar Jesus, eles não conseguiam ouvir Jesus um minuto sem ranger os dentes. Ai, vamos matar esse homem. Eles só não mataram Jesus no primeiro ano do ministério de Jesus, porque uma das estratégias de Jesus era um ministério itinerante. Jesus, ora, estava aqui em Cafarnaum, daqui a pouco ele já estava lá em Samaria, daqui a pouco ele já estava lá na Judéia, daqui a pouco ele estava na Galileia, aí ele aparecia no templo, desaparecia, já ia para outra região. Então Jesus, como peregrino, ele andou por todo o território de Israel e eles não puderam botar as mãos nele. Se Jesus tivesse ficado numa região fechada, num ponto fechado, principalmente em Jerusalém, ele não tinha durado um ano. Mas como Deus tinha que usar Jesus para levar a mensagem para todo Israel, essa foi a estratégia. Porque se dependesse da instituição da época, dos fariseus, dos saduceus, eles teriam matado Jesus em pouquíssimo tempo, porque ele representava uma ameaça à instituição organizada. Aquilo que já estava estabelecido como assim Deus vai destruir o templo. Que homem louco é esse? Como Deus vai destruir o próprio templo dele? Como Deus vai deixar esse santuário lindo ser destruído? Isso não pode ser uma palavra vindo de Deus. Deus não pode destruir o próprio templo dele. Que coisa maravilhosa, olha que cidade linda, Jerusalém. Não tem como isso aqui deixar de existir. E Jesus então era rejeitado pelos homens e pela instituição religiosa da sua época, assim como foi o profeta Amós. 1.3. A resposta do profeta Amós. Embora não faltassem esforços do sacerdote Amazias para impedir que Amós continuasse em sua mensagem da parte de Deus, o profeta se manteve fiel ao cumprimento de sua missão e argumentou em sua defesa. Letra A. Amós era oriundo do campo, não pertencia à elite religiosa ou civil do seu povo, e não era profeta, nem filho de profeta. Amós 7,14 diz assim: Amós respondeu e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, eu cuido de gado e colho sicômoros. Letra B. Amós tinha consciência de que a única autorização necessária para cumprir seu ministério era o chamado de Deus. Amós 7,15 diz assim: mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: Vá e profetize ao meu povo de Israel. Letra C. O profeta não se escondeu, não se calou, ou mesmo se intimidou diante das ameaças sofridas pelo sacerdote, alguém que supostamente deveria apoiá-lo. Amós 7,16 e o verso 17 diz: Pois bem, assim diz o Senhor, a sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Repare comigo, lá na nossa linha do tempo, lembra que a gente construiu a linha do tempo para isso, para nós fazermos essa imaginação mais fácil. O profeta Amós está no ano 760 dizendo que eles vão cair. E houve tempo ali para eles se arrependerem. Eles não se arrependeram.
Então, quando chega Oséias, Oséias já vai vir com a mensagem que o resumo dela era os 3 filhos de Oséias com Gomer. Lembra desses 3 filhos? Vocês vão sofrer o juízo, é o nome do primeiro filho. Eu não terei mais misericórdia de vocês, que significava o nome do segundo filho. E vocês não são mais meu povo, é o nome do terceiro filho de Gomer e Oséias. Quando Oséias chega, já não há mais tempo para cura, já não tem mais tempo. Aqui em Amós, a mensagem já é dura, já é uma mensagem para derrubá-los. Mas anos depois, poucos anos depois, vai vir Oséias e vai dizer: não tem mais jeito, vocês não são mais meu povo. Em Amós, eu trato vocês como meu povo. Em Amós, eu ainda digo: assim diz o Senhor. Em Oséias, vocês não são mais meu povo. Em Amós, eu posso ainda ter misericórdia. Em Oséias, não terei misericórdia, não mais compaixão. Em Oséias, vocês são meu povo. Em Amós, vocês são meu povo. Em Oséias, vocês não são mais meu povo. Eu já não reconheço vocês mais. Depois de Oséias, 8 anos depois, vem a Assíria e destrói com tudo. E o interessante é que o profeta Amós está dizendo: Amazias, você vai estar vivo para ver isso. Os seus olhos vão ver a sua mulher sendo prostituta na cidade. Os seus olhos vão ver os seus filhos sendo desgastados pela espada, mortos à espada. Passou-se o tempo, aconteceu aquilo, e os olhos de Amazias viram in loco tudo o que o profeta falou. Que coisa terrível, né, irmãos? A gente ser advertido e por causa da nossa dureza do coração, a gente não dar vazão à palavra de Deus. Coisa terrível. Que nós possamos usar essa palavra, esse tema dessa lição, que para mim está muito bom, está ótimo, não sei para vocês, mas está top internacional. Deixa aí nos comentários o que você está achando dessa lição. Essa lição está fantástica demais, está muito boa. Assim, eu já até usei assim uma parte de uma lição dessa como pregação, né? Deus me deu uma palavra baseada numa dessas lições já. Muito bom mesmo. Deus tem usado as nossas lições, as nossas aulas têm crescido muito. Nessas lições tem abençoado muitas pessoas aqui através do nosso canal. Muitos comentários têm sido deixados de que essa lição está muito boa, tá? Ajudando muito as nossas classes, tá? Que Deus te use, professor, que Deus possa aí falar ao teu coração enquanto você está aqui estudando com a gente e que Deus possa aí, monitorando o teu coração, fazer você uma voz profética na sua classe. Glória a Deus. E aí vamos agora para o tópico de número 2, a essência da mensagem. Lembrando, gente, que tudo que eu estou falando aqui, todo o resumão, nós já fizemos lá naquele mapa. Tá? Então, é por isso que é importante você pegar o mapa. Se você não tem slide, data show, se você não tem como levar essa projeção para colocar ali para a turma ver, uma televisão, alguma coisa do tipo, você pode pegar uma cartolina, imprimir o mapa em um tamanho maior, colocar ali e desenhar no mapa e colocar para a turma ver, tá bom? É muito importante a parte visual. Quando a gente trabalha a parte visual, o entendimento ele dobra, triplica. E a mensagem é guardada quando a gente usa a mensagem também visual, tá? É por isso que vale a pena você levar um data show, levar uma televisão, não tem como. Pega um quadro, desenha, pede alguém que desenha bem, desenha o quadro, leva na cartolina, imprime numa folha A4, mas dá um jeito de levar esse mapa, porque ali você vai estampar o resumo. E quando você estiver fazendo a leitura dos tópicos, você vai perceber que os alunos vão, falar: uau, que legal, estou entendendo tudo, está indo tudo para a minha mente aqui. E aí você, no tópico 2, nós vamos falar agora da essência da mensagem. O livro de Amós pode ser dividido nos seguintes temas. No capítulo 1 e 2, o profeta prega para o povo de Deus, especialmente o reino do norte e Israel. É o que eu falei lá no início, quando ele chega para eles, ele primeiro fala das nações, depois que ele cita todas as nações que passarão pelo castigo de Deus, ele diz: e Israel do norte e Israel do sul, vocês também vão sofrer as consequências dos pecados de vocês.
Já nos capítulos 3 a 6, as mensagens de Amós são proferidas diretamente para Israel e seus líderes. Aí no capítulo 3 para frente, no capítulo 1 e 2, ele está falando para as nações, para Israel do sul, Judá e para Israel do norte. A partir do capítulo 3, ele está falando só para agora o Israel do norte e para os seus líderes. Nos capítulos 6, de 7 a 9, Amós relata suas visões a respeito do juízo de Deus, o dia do Senhor. Tópico 2.1, a justiça de Deus. Entre o povo de Deus, a sensibilidade, o amor ao próximo eram coisas tão distantes que pessoas honestas eram vendidas como escravos, caso não pudessem pagar as suas dívidas. Olha que terrível, né? Um reino próspero fazendo escravos os seus próprios irmãos por causa de dívidas. O pecado estava tão enraizado e normatizado que os pais e os filhos se relacionavam sexualmente com a mesma mulher, profanando a santidade e o nome de Deus. Que coisa terrível! Aonde é que estavam os profetas e os sacerdotes? Estavam institucionalizados. Por isso que eles não falavam contra o pecado. A primeira característica da institucionalização da religião é que ela não vai confrontar o pecado na sociedade, porque isso vai gerar desconforto entre a religião e o Estado. Então, a primeira coisa que acontece nessa acomodação entre religião e instituições sociais, políticas, é a não confrontação, o não confronto dos pecados cometidos pelas organizações, sejam elas familiares, políticas, religiosas, sociais e etc. Nesse sentido de vida tão contrário aos ensinamentos de Deus, era comum comer comidas oferecidas aos ídolos. Que terrível, coisas que eram proibidas na lei, né? A injustiça imperava entre a liderança religiosa, que se escondia atrás de uma falsa moralidade e uma espiritualidade vazia, oferecendo cultos que não agradavam mais ao Senhor. 2.2. Deus exige retidão e justiça do seu povo. Retidão é a conduta correta, especialmente nos lugares onde a justiça deve alcançar todas as pessoas, independentemente de sua classe social. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Não existe retidão onde não há justiça, e a justiça sem a retidão não passa de um engano. A falta de retidão era sentida nas 3 esferas da vida pública no tempo do profeta Amós: nos tribunais, nas classes sociais mais favorecidas e no culto a Deus. Tudo isso a gente já falou. Então, você vai lá nos tribunais, quem é que ganha? Quem tem mais dinheiro. Você vai lá na classe social, quem é repreendido? Só o pobre. E o rico? Pode ter até 10 mulheres, não tem problema. Pode relacionar a madrasta com o filho, com a nora, com a sogra, pode fazer esse rebuliço todo aí, não tem problema nenhum, desde que seja rico. Se for pobre, vai ser punido pela lei da nossa religião. Então isso é parcialidade, Deus não aceita a parcialidade. E eu no culto a Deus, o favorecimento de uns em detrimento do outro. Se é rei, assim te diz o Senhor, rei, você será próspero, você vai ser abençoado, você nunca vai perder uma guerra. Se é uma pessoa que não era favorecida pela religião, a religião massacrava essa pessoa. Cabe ao povo de Deus ser exemplo de retidão e justiça, amar a Deus e ao próximo de forma prática e não apenas com discursos evasivos e vazios, especialmente os menos favorecidos, isto é, aos menos amados na prática. Comentário Revista Betel do 2º trimestre, achei bem legal esse comentário aqui, que foi destacado na nossa revista. Abre aspas para esse comentário. Moralmente a nação estava corrompida, tanto interna quanto externamente. A aristocracia era rica, porém perversa. Profetas e sacerdotes viviam a serviço dos seus próprios interesses. Injustiça social era o que havia. Os poderosos tinham sempre razão. Usurpavam os pobres e viviam na suntuosidade do vício. Em tudo a nação era pagã, com exceção do nome. Então, esse comentário aqui do 2º trimestre, lá no ano de 94, esse comentário vem a calhar legalmente com a nossa lição. É um resumão do que está acontecendo aqui no tempo de Amós. Vale a pena a gente mencionar isso na nossa turma aí. Tá? 2.3, a necessidade do verdadeiro arrependimento.
Amós devia visitar os lugares onde estavam os templos para os outros deuses, Betel e Gilgal. Lembra que eu falei? Lá em Betel tinha um templo e em Gilgal também tinha outro templo. Sua missão era profetizar contra a idolatria com as estátuas que o rei Roboão tinha feito. Era preciso trazer à memória do povo as palavras que Deus tinha dito a Moisés, quando Josué renovou a aliança no Monte Ebal. O povo estava mergulhado na idolatria e Deus alertou sobre as sérias consequências desse tipo de atitude. Então o profeta Amós age como mediador, suplicando a misericórdia de Deus. O profeta não justifica ou compactua com o erro dos seus compatriotas. Ele sabe que a ira do Senhor é pertinente. O povo pecou e por causa disso Amós pede perdão. Amós está se colocando aqui como intercessor, né? Ele está vendo que o juízo vai vir e é iminente, e ele pede a Deus que perdoe o seu povo, que tenha misericórdia do seu povo. Esse é o papel dos líderes religiosos. Esse é o nosso papel, irmãos. É olhar a palavra de Deus, ver o erro primeiro do nosso coração e o erro do povo ao qual a gente está liderando e pedir a Deus misericórdia. Pedir a Deus que dê um tempo de que a gente se arrependa, né, para que a gente se converta. E eu creio que esses 2000 anos entre a morte de Cristo, sua ressurreição, e a segunda vinda de Cristo para arrebatar a igreja, que não aconteceu ainda, esse tempo se chama misericórdia de Deus sobre nós. Deus está dando tempo aos homens para se arrependerem. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Tem também um comentário da lição que eu quero destacar com vocês, do David Alan Ubar. A introdução ao comentário Vida Nova diz assim: atônito diante do quadro devastador, Amós implora perdão a Deus. Ou seja, perdoa, Senhor. A forma gramatical é um imperativo intensificado por uma partícula que dá a ideia de urgência. Por favor, meu Deus. Ou agora. Olha só que intercessão legal, né? Eu me lembro muito quando a gente lê esse tipo de intercessão, a gente lembra logo do Moisés. Senhor, se não for para o Senhor perdoar esse povo, faz o seguinte, também não perdoa eu não. Risca o meu nome do teu livro e me mata junto. Deus então perdoou aquele povo, teve misericórdia dele por causa da intercessão de Moisés. E também Amós está fazendo a mesma coisa aqui, pedindo a Deus, perdoa, Senhor, esse povo, né? Ainda que a narrativa da visão não traga nenhum relato de pecado, Amós sabe que os gafanhotos são a promulgação do juízo sobre Israel desobediente. Daí o pedido de perdão. O fundamento para o pedido de Amós é a fragilidade e vulnerabilidade de Israel, aqui chamado de Jacó. Tópico de número 3, Amós para hoje. É a hora da aplicação da revista para nós, né? O que isso tem a ver conosco? O que isso pode ser aplicado para a igreja de hoje? O fato de Amós interceder pelo povo não tomou complacente com o pecado. Tampouco o fato de a injustiça permear todas as camadas da sociedade de sua época, especialmente os mais vulneráveis, o fez calar mediante os pecados que cometiam contra Deus. Amós não deixou de cumprir seu ministério e anunciar o iminente juízo de Deus como forma de disciplinar o povo de Israel. 3.1 Privilégios e responsabilidades. O fato de Israel ser o povo escolhido trazia-lhes a falsa segurança de que estavam isentos do julgamento de Deus. O profeta Amós, porém, os confrontou com tal pensamento. Amós 3.2 para que entendessem que tal privilégio imputava-lhes grandes responsabilidades. O amor de Deus também se manifesta em julgamentos e disciplinas sobre aqueles que insistem em viver à margem dos seus preceitos, principalmente dos que já experimentaram uma vida de devoção e comunhão com Ele. O escritor J.A. Motier afirmou, abre aspas, e eu destaco aí, até com uma fonte diferente. O destaque particular de Amós é o seguinte: quanto mais perto de Deus se encontra, mais próximo o juízo e mais certo o julgamento, por causa do privilégio de serem salvos. Mais será exigido daqueles que receberam, quanto maior a luz, maior o risco. Acho muito interessante o destaque desse tópico 3.1, da gente arrumar tempo para gastar com ele,
porque justamente é isso que Deus requer da gente, né? Se a gente recebe revelação de Deus, se Deus está se revelando a nós, nos salvou, nos tirou do pecado, nos purificou, escreveu o nosso nome no livro da vida, faz promessas maravilhosas para nós, nos dá ministério, nos dá privilégio de pregar, de dirigir o povo, de organizar o povo de Deus, e isso vai ser exigido da gente. E Israel era um modelo que as nações tinham que olhar para Israel e desejarem o que Israel tinha. Essa era a grande pegada de Israel. Israel adorando a Deus, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, sabe, sendo próspera porque anda em aliança com o Senhor, não porque faz aliança com outras nações, adorando, sacrificando, buscando a lei, justiça social, paz, imperando na nação. As outras nações iriam olhar para Israel e falar: uau, é isso, encontrei o verdadeiro Deus está com Israel. Mas era isso que acontecia? Não. Israel olhava para as outras nações e desejavam que as outras nações tinham. Por isso que eles eram cobrados, porque eles tinham a lei, os profetas, tinham sacerdotes, eles tinham tudo para ser uma nação que seguiam a Deus. E o que eles faziam? Voltavam-se contra Deus, voltavam-se para a prática da idolatria. E aí a cobrança sobre eles era grande. Também somos nós, irmão, da mesma forma. Deus tem trazido revelações muito grandes para nós. A igreja do século XXI é uma igreja da informação, da mídia. Nós estamos expostos na mídia, as pessoas estão olhando para nós. E nunca as pessoas escandalizaram tanto conosco. Por quê? Porque nós estamos estampados, as nossas igrejas estão abertas 24 horas na mídia, nós estamos sendo filmados literalmente online, nós estamos com cultos ao vivo, nós estamos presentes nas plataformas digitais, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, nós estamos lá, as nossas igrejas estão lá, as pessoas estão olhando para nós. E será o que elas vão ver de nós? Escândalos no nosso meio, ou a retidão e a justiça reinando nos nossos corações? Se elas não encontrarem retidão e justiça no nosso meio, Deus vai cobrar da gente. Deus vai cobrar desses pastores que estão escandalizando a fé cristã. Pessoas que dizem: Deus me livre de fazer parte dessa religião. Deus me livre. No dia que eu quiser me converter, essa igreja é a última que eu vou passar. Vocês já viram esse tipo de comentários? É terrível, irmãos. E Deus vai cobrar da gente. Deus vai cobrar dos nossos líderes, nós que somos pastores, eu me incluo nisso. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho ovelhas para cuidar, eu tenho um ministério para cuidar. As pessoas à minha volta estão me olhando, estão me filmando, e eu preciso tomar cuidado com a minha vida. Você que é líder, você que é professor, você que é obreiro, você que tem cargos de liderança na igreja, Deus vai cobrar, porque você tem autoridade. Você tem a palavra, você tem as ordenanças, você tem os ministérios. Deus vai cobrar da gente. Que a gente possa ter vigilância e sempre pedir perdão por nós e pelo nosso povo. Evangelista Valdilon Ferreira Brandão, Revista Betel, eu quero trazer esse comentário aqui também da revista do segundo trimestre do ano de 94. Diz assim, letra A, o pecado contra a revelação. O privilégio de Israel ser a nação eleita de Deus não o faria mais importante que as demais nações a ponto de poder pecar. Acarretava, antes de tudo, o dever de ser luz para as nações e não igualar-se a elas. Assim como Israel, muitos de nós temos esquecido o dia da nossa libertação, vivendo em situações que não nos identificam com o nosso libertador, com a nossa aliança de batismo. Tá? Só para frisar o que eu já havia comentado aqui. Tópico 3.2, a inutilidade do formalismo religioso. A mensagem de Amós é muito clara. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Isso significa que o formalismo religioso e o cerimonialismo nada representam diante de Deus se não estiverem acompanhados de atitudes que demonstrem o amor e o cuidado de Deus pelos homens. A indiferença da igreja mediante as mazelas que acompanham aqueles que se encontram em situação de desamparo
e abandono depõem contra ela, ainda que tenha excelentes e elaboradas programações. O ativismo do calendário não pode e não deve substituir o socorro dos aflitos e desvalidos onde quer que estejam. E a gente tem que puxar essa responsabilidade para nós, né? A gente senta sempre no final do ano, para o início do outro ano, e faz a nossa programação. Nós vamos fazer as festas, os eventos, os retiros, as programações, vamos fazer. Isso vai gerar um custo, nós precisamos de recurso para isso, para aquilo, para a reforma do templo, para o novo som, para as câmeras de transmissão, e a gente vai colocando as programações. Gente, repara aí, gente. Se não tiver nessa programação pelo menos uma ação social, pelo menos um evangelismo em massa na cidade, pelo menos uma programação mensal de ida aos hospitais, ida aos presídios, ida às ruas, evangelizar os pobres, sabe? Não tiver uma programação de culto familiar, de culto doméstico, de incentivar os irmãos a fazerem isso como pessoas e a instituição a fazer como instituição, tem alguma coisa errada com as nossas programações. Que a gente possa se exigir, né? A gente não pode aceitar que entre ano sai ano e a gente não pratique obras sociais, né? De justiça social, porque foi para isso que nós fomos chamados para realizar. E olha um comentário aqui do Champlin, que eu achei interessante também, tirar da lição e destacar aqui nesse slide, em contraste com a religião vazia, algo repelente que Yahvé odeia, temos a verdadeira religião que se manifesta por meio da justiça, a qual é tão abundante que rola como um riacho, descendo pelas faldas dos montes, e também a retidão, que é como uma torrente que flui de forma perene. Encontramos aqui as águas da vida e não o vinho do deboche. Essa é a essência da verdadeira fé. A fé que parte do coração. Essas imagens, riacho, torrente, rios, elas dão a imagem de uma queda de uma água, uma corrente de águas que flui naturalmente. Então é natural que o nosso comportamento religioso, que a nossa devoção a Deus, que a nossa fé em Deus, é natural que ela, no meio dessa programação, a gente tenha obras sociais. A gente tenha obras de justiça social. A gente tenha obra de recuperação de pessoas. Né? Porque muita gente vai vir para o nosso meio e elas vão vir ainda com os efeitos das drogas, precisando de uma internação numa clínica. Isso vai exigir recursos da gente. Aí a gente se pergunta, você tem coragem de investir 100 mil reais num telão para transmitir culto? Aí entra uma pessoa no seu meio que precisa aí de uma internação que vai exigir, vamos supor, 5 mil reais. Aí nunca tem dinheiro para essas coisas. Mas o telão está lá estampado, 20 mil, 50 mil de aluguel num telão, às vezes a gente paga para alugar um telão, 5 mil, 10 mil para alugar um telão para fazer uma festa. Aí entra um drogado no nosso meio que precisa de internação, mas o dinheiro para ele nunca tem. Então, as nossas ações religiosas, a nossa devoção a Deus, ela tem que correr com a justiça social, né? Não para chocar. A gente não se choca com a justiça social, mas elas andam juntas, como uma corrente de águas, vai desaguar e vai correr naturalmente o seu curso, assim a nossa devoção a Deus e as obras sociais, as obras de justiça têm que caminhar juntas. Amém? Que você possa aí refletir sobre isso, usar essa lição para trazer essa reflexão também sobre aí os seus alunos. 3.3, uma mensagem de esperança. Em Amós encontra-se muitas palavras sobre sofrimento, destruição e morte, e poucas palavras sobre otimismo e esperança. Mas isso não invalida a mensagem final sobre a esperança de um futuro melhor. Devido aos pecados dos povos, Deus mandaria seu fogo destruidor e outros castigos com juízo divino. Mas no final da mensagem, o profeta reforça a graça, a misericórdia e o amor de Deus ao se referir à oportunidade que todas as pessoas de todas as nações receberiam a mensagem de salvação por meio do descendente de Davi, Jesus Cristo. Então, esse tempo de calamidade sobre eles, de destruição, inclusive Israel do Norte nunca mais voltaria a existir como nação do jeito que foi.
esse impetuoso movimento de nações contra Israel iria acabar com eles. Mas em Cristo Jesus estariam agregadas e reunidas não só o reino de Israel, mas todas as nações estariam reunidas no reino de Cristo, que já começou de maneira ainda parcial e espiritual, mas que vai ser pleno ali no milênio, em que enquanto todas as nações e Israel estarão vivendo em harmonia, em paz. Esse dia ainda não chegou de maneira definitiva. Por isso, enquanto ainda nós estamos aqui, que nós possamos viver e pregar essa retidão e este reino vindouro que virá sobre todas as nações. Conclusão da palavra, a missão de cada crente é proclamar a mensagem de Deus no lugar que ele mesmo designa. Todos devem pregar a mensagem de arrependimento, de salvação, atendendo ao chamado do Senhor. Amós inspira a cada crente com sua ousadia, comprometimento e fé naquele que o enviou. Né? O profeta Amós, ele representa muitos da gente. Por exemplo, eu me identifico muito com ele. Né? Fui tirado de um lugar que não tem nada a ver e fui chamado para servir ao Senhor. Então essa é a chamada de muitos de nós. Então por isso que as pessoas olham para nós e muitas vezes não dão crédito, né? Porque não tem como. Esse camarada aí, né? Eu não vou nem dar ouvido a ele. E Amós passou por isso, é terrível, mas que nós venhamos a fazer e acontecer no chamado que Deus nos deu. Amém, irmãos? Por fim, meus irmãos, eu quero deixar com vocês esse slide, que ele contém os recursos didáticos, né? É sempre importante a gente fazer uso dos recursos didáticos, então se você puder aí baixar esses slides, eles já ficam prontos por volta de quinta-feira. Então, nesses slides que você está acompanhando aí, se você quiser usar os slides que eu uso nessa lição propriamente, você pode me mandar um oi lá para heraldeiras@gmail.com, que eu te mando lá para o seu e-mail também, ou para o seu WhatsApp, caso você queira, a gente pode mandar aí também esses slides que eu mesmo faço. Só especifica lá se é de adultos ou de jovens, porque eu gravo aulas tanto para jovens como para adultos, tá? Se você quiser também imprimir a lição, tem esse site também aí, que você encontra a lição lá para você copiar, colar no Word e imprimir e levar aí para os seus alunos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vocês, uma boa semana de estudos, que Deus possa te usar aí. É uma lição fenomenal, tanto a lição quando eu falo no contexto do geral de todas as lições, está muito boa essas lições, como também a lição no sentido de, especificamente a lição de número 4 de Amós, tá? Deixa Deus te usar, faça aí bom uso dessa lição e seja profeta para a sua classe também. Deus abençoe e até a próxima EBD em Foco, se Deus permitir. Amém.